Olá pessoal, sou o Carlos Roberto, pesquisador de Daquilá. No nosso programa de hoje, vamos falar sobre a história de dois personagens muito importantes, Maria e José, os pais de Jesus, e complementar as informações que a Bíblia nos apresenta. José era um personagem da tribo de Judá, era da linhagem de Davi, tá? E tinha uma jovem menina que teriam pessoas para desposá-la, porque o casamento judaico, ele um ano antes, tinha os esponsais. E para saber quem era digno daquela jovem, o cajado de José floresceu. José estava com 89 anos quando teve essa apresentação. Então, a partir desses 89 anos é que José passa a fazer parte da vida de Maria. José era um homem muito especial. Já tinha filhos de outros casamentos, tá? E a Bíblia não fala nada desses filhos de José. E também não fala muito de José. A Bíblia nos dá uma ideia de que José era um homem pobre. A humildade que eles apresentam aí é uma humildade de pouco numerário, pouco dinheiro. E não era isso. José era um artesão muito requisitado, inclusive fez os móveis do palácio de Herodes. E Herodes não ia escolher uma pessoa incapacitada ou com ferramentas não de primeira linha para fazer seus móveis. Depois que esse cajado floresce, que José é escolhido, Maria é entregue a ele e ele a leva. José tinha muitos sonhos. Quando ele descobre que Maria está grávida, ele procura deixá-la em segredo, porque era um homem justo e sabia que se fizesse estardalhaço, Maria seria lapidada, isso é, seria apedrejada. Então ele, planejando deixá-la, ele tem um sonho, lhe aparece em sonho um anjo que diz, não tenha medo de desposá-la. Aí qualquer um pode conferir isso no texto bíblico, porque Maria é pura, não foi tocada por nenhum homem na terra. E José, obediente, faz tudo isso. Ele passa a conviver com Maria até a época do nascimento do menino Jesus. Já a história de Maria já é uma história muito diferente. Por quê? Maria tem que falar dos pais dela. Maria era filha de Joaquim e de Ana. Ambos já estavam em idade avançada e não tinham filhos. E um dia, como Joaquim era um homem rico, tudo ele pagava em dobro, ele levava para o templo tudo em dobro, ele cumpria a obrigação dele e dava o dobro do que precisava. Mas um dia que ele vai levar uma oferta no templo, ele encontra um sacerdote muito carrancudo de nome Rubem. E esse sacerdote o defenestra, dizendo que ele não podia levar aquelas ofertas ao templo porque ele não tinha sido agraciado por Deus com uma prole, quer dizer, não tinham filhos. E ele abandona, no caso, a Ana, ele vai para o deserto, ele se retira e vai apacentar suas ovelhas, que ele não tinha poucas. E já faziam mais de 40 dias que ele estava no deserto, quando outra vez ele tem uma visão dizendo que ele deveria voltar para casa porque Ana estava grávida. Então ele volta e dali em diante eles aguardam com ansiedade o nascimento e é Maria, a mãe de Jesus, que nasce, e ela fica na companhia deles até os 3 anos. Aos 3 anos é levada para o templo, até que se completam os 12 anos,
quando ela tem que sair do templo para não conspurcar o templo com a menstruação, essas coisas todas. É aí que é escolhido o homem do qual o cajado floresceria, que caiu na mão de José. Aí, logo que eles estão convivendo, houve um edito de Quirino dizendo que cada personagem, sob julgo romano, tinha que se apresentar na cidade em que nasceu para o censo. E José era de Belém e ele vai, e chegando em Belém, as hospedarias estavam todas lotadas. Não tinha lugar para Maria. Isso é o que a história conta, mas é para todo mundo pensar nessa parte. Porque se ele era daquela cidade, ele deveria ter parentes. Na casa dos parentes, poderia nem caber o casal, mas uma mulher grávida, perto dos 9 meses para dar à luz, qualquer um ficaria encantado em hospedá-la. Essa história aí não bate muito, mas o que acontece é que no caminho Maria sentiu as dores do parto e ia dar à luz. Tanto é que ela dá à luz ao filho numa caverna perto da tumba de Raquel, aquela Raquel lá do Velho Testamento. Então, aí sim, como ele nasce numa caverna, estava muito frio, ela o enrola todo em faixas para aquecê-lo e usa como berço uma pequena manjedoura. Então essa é um pouco a história de Maria. José depois passa a ter sonhos porque Herodes soube por astrólogos, né? Eles chamam de reis magos, mas eram astrólogos que vieram através de sonhos e avisos, vieram conhecer, e dos seus mapas astrológicos, vieram conhecer o homem que seria o rei do mundo. E Herodes fica muito incomodado com isso, visto que ele era um rei que não tinha direito ao trono. Afinal, ele não era judeu, ele não pertencia a nenhuma tribo judaica, ele era um idumeu, era um rei biônico colocado pelo imperialismo romano. Ele fica muito incomodado e fala com esses reis astrólogos que assim que encontrasse um menino, voltasse a ele para falar onde estava, que ele também queria adorá-lo. Nada, ele queria matá-los, matar a família toda de preferência. Mas José tem o sonho, mandando que ele fuja para o Egito, e ele pega, na calada da noite sai. Muito difícil explicar como é que ele consegue passar por guardas armados. As cidades eram todas fortificadas com muralha, e ele passa por todos eles e vai morar no Egito. Mora no Egito até que Herodes morre, e ele volta, tem outro sonho e volta para o Egito. Volta para a Judéia. Na Judéia ele descobre que Herodes Arquelau está no trono. Ele fica com medo e vai morar em Nazaré também para se cumprir a profecia que o filho deles seria chamado de um Nazareno. Essa é uma breve história de José e Maria. Bom, espero que essas informações possam contribuir para os seus estudos e para uma reflexão mais profunda sobre a nossa história. Aguardo vocês em outros temas. Acompanhe nossa programação aqui na TV CH. Fiquem em paz e bons estudos.